Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Chá com Prosperidade, o nosso encontro semanal para refletir e vivenciar a prosperidade plena. E a gente segue celebrando o aniversário do Chá com Prosperidade, com encontros e convidados que têm inspirado a gente cultivar vida, propósito, bem-estar. E hoje a gente tem uma convidada muito especial. Ela traz uma experiência enriquecedora na promoção da vida e do bem-estar. Então, prepara a tua xícara, aguarda um pouco, vai curtindo cada momento, que daqui a pouco eu apresento a convidada. Mas agora eu vou chamar Manuel Fernandes para estar comigo conduzindo essa live. Vamos lá, Manuel, vou fazer o convite. Olá, Manuel, bom dia. Hoje eu estou lhe vendo. Que bom! Manuel, que coisa linda estarmos aqui, não é? Mais uma terça-feira comemorando esse aniversário do chá. E com a convidada muito especial, né? Que eu tenho um enorme carinho, uma enorme gratidão por toda a formação recebida por ela durante o período acadêmico. E ela é uma fofa, é uma mulher linda, que eu amo. E vamos viver esse momento juntos, né? Vamos sim. Olha, e antes de chamar a nossa querida convidada, eu queria dizer também, Manuel, a quem está acompanhando a gente, que a gente também está, além de celebrar esse aniversário, né, do nosso chá, a gente também celebra hoje a entrada da primavera, né? A gente está saudando essa primavera que está chegando. E eu vim assim, ó, florida, para celebrar, né, essa entrada da primavera. E eu queria, antes da gente chamar a convidada, ler um texto de Ana Flávia Basso sobre a primavera. A primavera aqui dentro, reflexões da alma. Se o inverno foi silêncio, a primavera é sussurro. Uma voz suave que diz: pode abrir aos poucos, do seu jeito. Florescer é um ato de coragem, porque mostra quem você é. E cada flor tem seu tempo. Algumas explodem em cor logo no início. Outras demoram, se preparam, se fortalecem antes de abrir. E está tudo bem. Você não precisa ter pressa, nem se comparar. Florescer é também aceitar que há beleza na vulnerabilidade. Que mostrar sua cor ao mundo é um presente. Que abrir-se é um gesto de confiança. Então, esse é um texto de Ana Flávia Basso. Que texto lindo, Valquíria. Perfeito, bonito, amei. Pois é, e que chegue nessa primavera linda para trazer para a gente essa simbologia do renascimento, da coragem, da força, do florescer, né? E eu acho que está na hora da gente chamar nossa convidada, né? Nossa querida Ana Catarina. Vou fazer o convite aqui a ela. Agora estamos todos juntos. Agora, seja muito bem-vinda, Ana Catarina. É uma honra, uma Gratidão. alegria imensa tê-la aqui com a gente. Pra A honra é toda minha. E, Manuel, que bom lhe rever. prazer, professora, poder estar com você nesse momento aqui na live. É O uma prazer é alegria. todo meu. Eu vou fazer a apresentação da nossa convidada, né? Ana Catarina é psicóloga clínica e neuropsicóloga, com mestrado pela Universidade Católica de Pernambuco em alienação parental, doutorado pela Universidade de Brasília em prevenção e pós-venção ao suicídio
e membro da Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura. Que bom tê-la aqui. E assim, você é uma referência, né, para Manuel. Ele já me falou assim muito, né, da professora Ana Catarina. E que bom tê-la aqui com a gente. O prazer é todo meu. E Manuel é muito gentil, muito querido. Então vamos lá, né? Dividir essa sua experiência aqui com a gente. Sim. A gente queria, Ana, que você começasse falando um pouco, assim, Fazer na um sua. brinde, Eita, um brinde. brinde! Vamos lá! Vamos ao nosso brinde. A gente está comemorando, Ana, um ano de Chá com Prosperidade. Que Setembro maravilha. agora fez um ano e a gente tem trazido assim convidados muito especiais para dividir e celebrar esse momento com a gente. E aí você é uma delas. Que Então vamos bom. brindar. Um brinde. Brinde. Hoje eu trouxe um chá de hibisco, né? Também assim, em homenagem, celebrando essa entrada da primavera, né? A flor do hibisco. Sim. O meia de pedreira. O meu também é de cidreira, Manuel. Eu adoro cidreira. E assim, já de início, parabenizo, tá, pela iniciativa, porque eu acho que é muito importante a gente dialogar sobre temáticas necessárias, né, dentro da nossa atualidade tão conturbada. Eu acho que por isso eu disse, é uma honra para mim poder estar aqui compartilhando, a gente dialogando, plantando sementes, que sim, é primavera, né? É hora da gente plantar as sementes. E as sementes a gente planta todos os dias e deixa o tempo fazer ela florescer. Então, trocar ideias, informações que vão ajudar a fazer o outro refletir é importantíssimo. Principalmente porque a gente está numa era do imediatismo. Então, as pessoas, a gente percebe que estão um tanto robotizadas. Tudo é uma tecla para responder tudo. As novas modalidades, né, de trocas de informações, elas têm seus lados positivos, mas também têm seus lados negativos, principalmente na saúde mental nos tempos atuais. Ai, que lindo, professora, realmente. E para abrir, né, esse momento, eu queria que você trouxesse, né, na sua experiência, como está a saúde mental nos tempos atuais? Como é que ela anda? Para responder essa pergunta, eu acho que a gente precisava de tantas lives, que são tantos fragmentos que a gente poderia São todos dialogar unidos, né? muito, demais, né? São fragmentos necessários, que são muitas lives, mas vocês estão exatamente nesse caminho, trazendo esses fragmentos. Então, hoje, a gente vai tentar fragmentar dentro dessa pressão social que a gente percebe hoje. Eu gosto de dizer que essa pressão já existe já ao longo do tempo, mas existe uma humanidade antes da pandemia e existe uma sociedade adoecida mundialmente pós-pandemia. Então, eu digo para vocês que na era da pandemia, onde como a saúde mental ela ficou um caos e como foi tão necessário o trabalho
dos profissionais da área de saúde mental. E aí eu vou focar em nós, psicólogos. De repente, alguns tabus foram quebrados. E como se percebeu a importância da nossa profissão no ajudar o outro, porque a gente vive numa era de muitas comparações, então eu achei incrível o texto que você traz, e eu só recortei essa palavra. Por isso eu digo, são muitas lives. Só naquele texto a gente faz vários fragmentos. Então, a comparação nos tempos atuais do imediatismo, das redes sociais, ela é um centro de adoecimento, onde as pessoas elas têm essa necessidade da imagem, e aí tem a comparação, e aí entra a frustração de muitos que não conseguem ali se perceber naquela ruminação constante, porque a gente vê nas redes sociais como é importante um clique. Quanto mais clique, mais você atingiu o público. Mas como é que estão sendo essas informações passadas? O que é padrão? O que é parâmetro hoje? Então, a gente vê que a abertura nos tempos atuais de se falar do adoecimento mental, tá? Dos transtornos, da ansiedade, da depressão, TDAH, borderline, bipolaridade. Esse tabu foi quebrado, mas a gente precisa ainda trabalhar e trazer mais informações para eles serem realmente banidos, porque ainda existe um tabu de quem tem esse sofrimento, porque é um sofrimento. Eu não coloco o ser humano dentro de um DSM, dentro de um CID. Não, eu coloco um ser humano que está num processo de sofrimento. Então, é o que mais a gente vê, esse sofrimento pós-pandemia, onde, de repente, a gente não sabia o que estava acontecendo mundialmente, a gente só escutava informações, mortes, que vírus é esse, o que é que vai acontecer. O isolamento foi de famílias, inclusive. Foi assim o caos generalizado, por falta de informações. Informações limpas, informações que fizessem, principalmente aquela população que não tem tanto conhecimento de alguns, eu vou usar a palavra jargões, palavras técnicas sobre a doença, sobre o que se deve fazer, uma linguagem clara. Então, tudo era muito confundido. Então, eu percebi isso bastante, porque foi exatamente ainda no momento onde eu estava desenvolvendo o projeto Vida de Girassol, onde eu atendia gratuitamente, eu consegui uma rede no Brasil de pessoas que se dispõem a atender voluntariamente as pessoas que não podem pagar os profissionais da área da saúde mental, que é tão necessário como um cardiologista, um neurologista. Então, hoje, ir para um psiquiatra ainda existe esse tabu, mas é muito menor. Ir para um psicólogo, o senso comum que antes colocava, isso é coisa de louco, quem vai nesse profissional é louco, isso já foi muito disseminado, mas ainda falta mais. Porque o autoconhecimento é
necessário. Porque muitas vezes você desenvolveu algum transtorno ou você tem alguns ritos que você não compreende e aquilo prejudica a sua vida, prejudica a vida social com seus familiares por falta de esclarecimento. Então, como é bom falar sobre esses assuntos aqui? Porque como a gente está em setembro, e aí vocês vão me permitir que a gente fez só um roteirinho, mas olha, eu navego por roteiros, tá? Eu vou e venho para a Fique à gente deixar vontade. as coisas mais leves, mais esclarecidas. Porque como eu comecei a falar também desses tabus, eu acho que é importante a gente esclarecer historicamente até de onde ele surgiu. Porque a gente está no mês e os meses, eles passaram a ter cores, né? E o setembro amarelo passou a ter a cor amarela, tá? Devido a um fato que aconteceu em 1994, nos Estados Unidos. Não é? Então, que o jovem Mike, ele tirou a sua própria vida. E como ele tinha um Mustang amarelo, aquilo representou a cor que virou o símbolo. Mas, no Brasil, isso nos Estados Unidos, 1994. No Brasil, tá? O Setembro Amarelo só foi ser reconhecido e validado naquele mês em 2015. Então, que bom podermos falar isso hoje, 10 anos depois, com mais propriedade, com mais leveza, sem medos. Então, tudo começou também porque a CVV, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria, eles iniciaram esse movimento. E isso foi ganhando corpo. Então, 10 anos depois, a gente fica mais tranquilo, inclusive de falar algumas palavras, mas sabendo falar. Porque, como a gente falou em tabu, o tabu de não se falar dessa palavra, onde tirar a própria vida, o suicídio. Olha só, isso foi bloqueado no século XVIII. E passou o tempo devido a um conto, tá? Sobre o jovem Werther, em 1774. E a partir dali, a proibição de falar sobre o assunto, que é um assunto tão necessário, porque se trata de saúde mental, de um sofrimento, foi proibido. E o Setembro Amarelo, ele passou a ser um movimento que rompe com esse silêncio. Que bom que ele chegou. Que bom que a primavera do setembro, ela semeou. E hoje estamos aqui para falar sobre isso. Não só de prevenção, como de pós-venção, que é uma palavra que pouquíssimas pessoas sabem do que se trata. E é tão importante quanto se falar de prevenção. Eu não vou nem falar de prevenção especificamente, porque parece que setembro tem a validação, né, de você poder usar a palavra suicídio. Vamos ampliar, vamos falar de uma prevenção da saúde mental, onde causa
tanto sofrimento que o ápice que pode chegar é o impulso de cessar esse sofrimento e a pessoa tira a própria vida. Mas, em vez de a gente chegar no fim, vamos falar um pouquinho da prevenção, de como evitar esse adoecimento, né? Então, a gente não fala só da rede privada, como é uma live, né? Então, muitas pessoas. Eu sei que está engateando, mas a gente já vê um movimento, inclusive das políticas públicas, em relação a esse tema de saúde mental, E é um tema, né, até para professor? aliviar É um tema que a gente deve falar o ano todo, né? Então, o não tem. ano inteiro. Porque, é como eu disse, setembro é um mês que parece que é permitido se falar. Mas quem trabalha no dia a dia, com dor, a gente sabe que é um tema que a gente não pode falar só em setembro. A gente tem que falar o ano inteiro. A gente tem que fazer o outro refletir. A gente tem que dar direcionamentos. Porque pedir ajuda é um ato de coragem, não de covardia. Então, como é bom a gente se conhecer. Como é bom a gente identificar essa dor. Como é bom hoje a gente ter ajuda médica, psiquiátrica, que ali entra com medicação que vai te dar uma estabilidade cerebral ali que, olha, não está funcionando bem. Vamos dar aqui uma ajuda. E tudo bem, a gente não toma remédio para o coração, para pressão. Por que a gente não pode tomar uma medicação que vai ajudar a gente nas nossas emoções que estão exacerbadas? E aí a gente traz os transtornos, que cada um tem suas variações. E normalmente um transtorno ele não vem só um, ele sempre está atrelado a um outro. E se não for devidamente cuidado por profissionais competentes, isso pode desencadear em outras questões que vai causar sofrimento não só à pessoa, mas em todo o entorno dela. É não permitir que o valor do ser humano morra, né? Porque ele vale muito, a vida do outro vale muito, né, professora? E a gente precisa ter essa empatia, né? Essa empatia do cuidado, do zelo pelo outro, né? Pela vida do outro. Por isso a rede de apoio, não só familiar, mas de amigos, de grupos, é tão importante para a pessoa despertar esse autocuidado. Porque às vezes ela está sem sentido. E esse grupo de apoio, não só de profissionais, de família, de amigos, tem que despertar e tem que ter mais conhecimento em como acolher a dor do outro. Porque a dor do outro, muitas vezes, incomoda. Às vezes é um espelho da sua própria dor que ali você não consegue lidar. E aí você se afasta. Então, por isso eu quis ampliar essa questão da prevenção. A gente não focar só nessa temática. Vamos ampliar para a prevenção dessa saúde mental mesmo. Porque, na minha experiência, na minha vivência de clínica, tá? Na minha vivência de acompanhamentos de internações, a gente acompanha uma dor geral. E como é que a gente vai acolher essa dor? Como é que a gente acolhe esse paciente que ele está numa negação total dele?
Como é que a gente diz para ele levantar, para ele fazer as coisas, para ele cuidar da sua higiene pessoal, se ele não tem nem força nem vontade? Então é onde a gente trabalha a sementinha da determinação. Eu gosto de usar uma frase: olha, não tem nem força nem vontade, mas só vai. Faz por você. Só vai. Então, sair do escuro, que às vezes, a maioria das vezes, a tendência é se isolar, tudo fica negro. Mas tem tanto colorido lá fora. E o cérebro, a partir do momento que você muda o foco, ele traz outras informações e ali já quebra. Quebra aquele pensamento ruminante da negação de si mesmo, daquela dor avassaladora. Concorda, Manuel? Concorda, Concordo. Valquíria? Olha, sua fala é muito importante e esclarecedora, porque eu tenho uma conhecida, muito amiga, que ela sabia do Setembro Amarelo, mas o companheiro dela estava passando por uma situação de depressão, de ansiedade, devido esse tema ter aflorado muito o emocional dele na empresa que ele trabalhava, porque estava sempre tendo eventos, estava sempre falando, e aí ela estava percebendo a mudança de comportamento dele, mas ela não estava entendendo que era sobre esse tema. E eu disse a ela, provavelmente esteja trazendo para ele situações emocionais, por ele estar vivendo muito esse tema. Então, vamos tentar entender também ele para que ele possa também buscar ajuda. E foi aí quando ela começou a entender o propósito do Setembro Amarelo. Então, sua fala esclarece muito e eu tenho certeza que ela está assistindo essa live e ela vai adorar compreender através da sua fala. Ô, Manuel, você sabe que eu tenho o hábito de fragmentar a fala também do outro. Às vezes a gente está num grupo de amigos e a gente começa a falar, eu vou focar no Setembro Amarelo, tá? Só que a gente começa a falar e não percebe, quem está escutando do lado, as modificações que o corpo fala. Então, já que você trouxe dentro de uma instituição, os responsáveis pelas instituições que levam uma temática dessa, tem que ficar muito atento no que ela vai desencadear. Por isso é tão importante depois ter um grupo de apoio para acolher aqueles que se incomodaram com alguma fala que despertou. E às vezes naquele momento ele só quer falar com alguém. É E isso mesmo. muitas vezes a gente percebe tantos julgamentos, mas a mesmo. gente é outra fase que eu gosto de usar. O lugar mais difícil de hoje é o lugar do outro. E o que eu percebo também, voltando um pouco pós-pandemia, eu acreditava que as pessoas iam ficar mais solidárias, mais humanas. Mas com o passar do tempo, a impressão que às vezes me dá é que as pessoas ficaram mais individualizadas, às vezes até mais cruéis. Isso é Então, verdade. o que a gente pode fazer para disseminar um outro olhar para essas pessoas? Então, por isso eu disse até no início, o que vocês estão fazendo aqui hoje é maravilhoso. Vocês estão permitindo que um outro escute pontos de vista diferentes. Porque a minha fala, a sua, Valquíria, de Manuel, pode ser que não seja aceita pelo outro. E tudo bem. A gente respeita. Mas se eu plantar uma sementinha, para mim eu já estou satisfeita. Bastante. Porque é isso. É de grãozinho em grãozinho que a gente aprende a transformar.
E já dando esse segmento, e até porque também estou controlando o horário, para não ultrapassar e respeitar não só vocês, mas quem está nos assistindo, nos ouvindo. Como a gente está falando de prevenção, uma outra forma também de prevenção é a pós-venção. Mas o que é a pós-venção, Ana? A pós-venção é justamente o cuidado que o profissional vai ter quando é solicitado da família que está vivenciando um luto. E aí eu foco o luto pelo suicídio. Porque muitas vezes essa família, ela é estigmatizada. As pessoas não sabem como se dirigir a elas. Eu digo que o luto já é algo muito difícil quando se perde um ente que se ama. Mas um luto pelo suicídio é você compreender e trabalhar, se respeitar a vontade de quem você ama por não aguentar. Então, a pós-venção é justamente esse acolhimento dessa família para a gente escutar, acolher, saber falar algumas frases importantíssimas. E como é bom quando eu faço uma live, porque lembra das sementes? Então, como eu disse, muitas pessoas ficam reticentes até em falar com aquela família enlutada. Então, como se dirigir a ela? Que frases a gente pode evitar? Então, muitas vezes essa família, ela é isolada socialmente, porque as pessoas não conseguem lidar com aquele sofrimento. Então, isso também precisa ser esclarecido e trabalhado com a população. Às vezes, né, professora, o silêncio do psicólogo, né, de quem acompanha, também é uma fala, né? Só estar ali na presença, no silêncio, Isso mostrando que está ali presente ao lado da pessoa, já é uma fala, né, professora? muito. E é como eu disse, não só do profissional, mas também das pessoas entenderem isso, de evitar algumas frases. Então, vamos lá, algumas frases de senso comum. Imagine para quem está vivenciando uma mãe, um pai, irmãos, amigos que tinham uma afinidade, que era feita uma irmandade. Olha, aqui eu não vou trazer, não estou falando contra, é só frases de evitação naquele momento. Porque o processo de luto, ele tem etapas. E cada um vai viver essa etapa do seu luto no seu tempo. Então, muitas vezes as pessoas começam a agir de outras formas, que é julgada. Como assim? A pessoa já está fazendo isso, mas acabou de enterrar um filho, um marido, uma filha que se matou. Como assim ela está aqui? Julgamento não cabe. Julgamento não cabe em canto nenhum. Porque só quem sabe, quem está sentindo a dor, é aquela pessoa que está passando. E eu digo que só realmente o profissional pode atender, mas só sabe a dor. Por isso o cuidado com as frases de quem está vivendo um luto pelo suicídio tem que ter. Frases. Isso passa. Isso não passa nunca. A pessoa aprende a transformar
no seu tempo, a dor e saudade. Deus sabe o que faz. Gente, não. Porque uma das primeiras fases do luto é a negação a Deus. E a espiritualidade, aí eu falo de uma forma geral, tá? É um dos polos necessários na vida do ser humano. Além do trabalho, da saúde física, mental. Então, algumas frases, não só de profissionais, como também das pessoas ao seu redor, precisam ser evitadas. Como bem Manuel colocou, não só o profissional, mas às vezes os amigos, as pessoas mais perto, só chega, só fica ali do lado. Deixa aquele outro esvaziar aquela dor tão intensa, seja com grito, seja com falas, só deixa, só acolhe, não julga. Porque só quem sabe a dor é quem está passando. Então, é tão importante a gente conversar sobre isso, para o outro aprender a acolher. Porque naquela hora a negação é total. Então, isso também é uma forma de prevenção, porque os artigos científicos, a literatura também traz, tá, das pesquisas, que existe reincidência em famílias cuja ali teve um ente que se suicidou. Então, o cuidado na pós-venção também é uma prevenção para se trabalhar a culpa que se generaliza. As famílias se fragmentam. Às vezes, até falar sobre o assunto entre eles não conseguem, porque cada um está na sua dor. E o profissional chega aí para mediar. Então, como é bom ser acolhido. Por isso, eu não poderia deixar de falar também para plantar essa sementinha, tá? Ótimo, Ana. Sua fala, né? Tem, assim, é muito rica, né? E tem pontos assim que se destacam, né? Eu venho anotando aqui. E assim, uma palavra, né, que se destacou para mim foi o autoconhecimento. E aí você diz pra gente que, e a gente percebe isso, que esse tabu de procurar um profissional que vai te ajudar a se encontrar, a se enxergar, a se autoconhecer. E quando a gente se autoconhece, a gente vai. Porque eu acredito que nós somos um jardim, né? A gente tem um jardim dentro da gente. E a gente vai percebendo que tem algumas ervas daninhas, que a gente. Nós somos jardineiros de alma, né? Então a gente vai Isso. percebendo essas ervas daninhas e a gente vai retirando e vai deixando um broto florescer. Mas a gente só consegue realmente ser esse jardineiro se a gente se autoconhece, né? Se a gente entra dentro da gente, a gente E a se gente, permite, né? e a gente Se per... enfrenta as nossas dores, as E isso nossas se permite sombras. sentir. Não, eu tô sentindo, é isso que eu sinto. Eu tenho essa sombra, eu preciso curar, mas foi ela que me trouxe até aqui. Agradeço ela. Eu Isso. costumo agradecer a todas as minhas sombras e a todas as minhas dores. E digo, não, agora eu tô em outro processo, eu liberto você, pode caminhar, mas eu agradeço, né? E aí, Ana, eu também percebo esse tabu, né, que ele vem diminuindo, né? A gente essa questão, mas é coisa de louco, é coisa de doido, né? Isso daí tá muito menor, mas eu ainda percebo, Ana, essa resistência das pessoas em fazer um trabalho desse, principalmente porque as pessoas acham, não, ainda acham que só vão para um psicólogo ou para qualquer outro tipo de terapia se estiverem, não, eu tô com ansiedade, tô com depressão. Eu, particularmente, acho que a gente deve fazer algum tipo de terapia sempre, né? Concordo. E aí, como a gente poderia, Ana, falar a importância disso para as pessoas, assim, porque às vezes isso evita tanta coisa, né? Você muitas vezes não Muito. precisa chegar numa ansiedade generalizada ou numa Não. depressão, né?
Se você se Uhum. autoconhece, se você. Porque é tão mais fácil eu trabalhar com a minha sombra, com a minha dor, aceitar, sentir, né? Tem um poema de Rumi que eu gosto de trazer muito aqui, que é a hospedaria. A gente tem que ser hospedaria do que é bom e do que a gente considera que não é bom. Porque só sentindo e só acolhendo é que a gente vai conseguir liberar. Mas muitas vezes, a maioria de nós deixa chegar no extremo, né? E como a gente falaria assim para essas pessoas a importância, né, de se cuidar antes, de se autoconhecer? O que você traria para a gente assim com essa experiência sua, né, que pudesse chegar nas pessoas e falar sobre a importância dessa educação emocional, desse autocuidado, desse autoconhecimento, mesmo quando a gente acha, eu não preciso, né? Porque é tão difícil a gente sair do lugar que, eu tenho muita coisa para fazer, vou perder tempo indo para um psicólogo, vou perder tempo fazendo uma mentoria, perder tempo fazendo uma terapia X, não, porque eu não tenho tempo, né? Uhum. Então, o que você traria, né, assim, para gente sobre isso? Eu só vou complementar, porque você já trouxe, né? É, eu digo que todos nós, todos, a gente merece fazer uma terapia para se conhecer. Mas, infelizmente, as pessoas, a maioria das vezes, chegam pela dor. E aí é interessante que quando chegam pela dor, então, na minha experiência, vem pela dor. Aquela dor é ali. Aí, hoje, na sociedade do imediatismo, quanto tempo eu vou passar para, primeiro, usa a palavra, para me curar? Eu não gosto dessa palavra, porque a pessoa já chega como doente. Como assim? Não, você é um ser humano, está com dor e precisa se conhecer. E quanto tempo? Não sei. Você só não vai ficar comigo para sempre. E se ela E, descobrir que é infinito? e as pessoas têm que entender que existe casos e casos. Então, num, num transtorno mental, tá? Como borderline, bipolaridade, tá? Esquizofrenia. Esse acompanhamento, a pessoa sabe que vai ser sempre. Sei que não seja com o mesmo profissional, você mude, mas é necessário. Do mesmo jeito, principalmente também, que é uma porta de entrada para tantas coisas, a depressão. A depressão é a doença que mais mata hoje. Porque ela não vem sozinha, ela vem agregada. Então, as pessoas só procuram realmente quando fazem algo extremo ou a família passa a perceber, porque olha só, a gente vive hoje numa sociedade compactada em quartos. Ninguém sabe o que está acontecendo ali. Não tem mais aquela. É difícil, você encontra. E como, sabe, eu incentivo. Olha, ok, durante a semana todo mundo tem aí, né, as crianças nessas atividades escolares e tal, mas um dia só, ou até uma refeição, se não der, uma só, um domingo, senta todo ao redor da mesa, olhem, saiam de um quarto, saiam de uma tela. O que é que a gente vê hoje na sociedade do imediatismo? A pessoa está na sua frente, ela fala pelo WhatsApp. A pessoa está no quarto, na família, no quarto. Ela manda mensagem de WhatsApp. Então, a voz, o olhar. Então, hoje a gente vê que isso, com essa nova tecnologia que tem um lado positivo, claro, a gente não nega, mas tem um lado que desencadeou muito o isolamento. Ai, Ana, perfeito. Eu
Esse final de semana fui para meu filho estuda numa escola que é a Pedagogia Waldorf, né? E aí, o oitavo ano faz um teatro, né? Quando chega no oitavo ano, um teatro. E a gente foi assistir o teatro do oitavo ano. E o teatro foi Momo e o Senhor do Tempo, né? Que é um livro de 1970. E eles retrataram de uma forma tão bela e aí eles trouxeram assim para a atualidade, né? Trouxeram as Uhum. telas, o celular, assim, o quanto estão roubando o nosso tempo e tirando a gente do agora. Meu filho de Isso, 7 anos já compreendeu, mamãe, o celular, ele tá tirando o nosso tempo. E aí, eles trouxeram de uma forma tão bonita mostrando, né, isso, a sua fala aqui, né, estava lá, retratada lá. Então, e a gente, assim, entendendo também, né, e você traz na sua fala, que essa tecnologia, ela é importante, né, sim, mas é como a gente usa essa tecnologia, né? exatamente. Como que a gente usa essa tecnologia? Porque lá no teatro, o rapaz cortando o cabelo, o barbeiro, e aqui no celular, ó, é a tesoura aqui assim. Então, não é? E o tempo da gente realmente sendo roubado. E o agora da gente, né? A nossa presença, que é que mais importa, que é o único momento que a gente tem é esse, é o aqui e o Uhum. agora, né? Ele se perde, né? E o tempo da gente realmente é roubado. E às vezes eu acho tão desafiador, até para a gente que consegue ter mais esse discernimento assim. A gente consegue compreender, mas até para a gente que fica um pouco desafiador, às vezes, no dia a dia, porque a gente, Bastante. né, usa a tecnologia e muitas vezes, Isso. se a gente não estiver na. Eu mesma, às vezes, me perco e digo: olha, deixa eu voltar para a presença aqui, né? Então, aí eu me conscientizo e digo: não, agora é o momento de parar. Mas como que a gente também poderia falar um pouco assim sobre isso, né, para as pessoas? É, entra também, foi, que maravilha você trazer essa fala. Porque quem não usa tecnologia, e a gente vai principalmente para as crianças, elas são excluídas do grupo. Como assim? Porque eu não tenho um celular? Porque eu não tenho ali um WhatsApp que eu posso. Eu sou excluída. Então a gente vê hoje crianças com 7, 8 anos com o celular na mão. Que tem grupos. Como assim? E aquelas que não têm, elas são excluídas. Elas querem brincar. Mas hoje quem brinca de corda, quem joga bola, parece que não é tão aceito. Se você pode até ser. Você tem celular, tá? Então assim, tem um lado muito positivo, tá? Ajuda muito. Mas também eu digo que é necessário até para dar exemplos. Só uma sugestão. Detox final de semana. Olha, celular tá na gaveta. Bora se olhar, bora conversar. Bora sentar todo mundo na mesa. Mínimas coisas que a gente vê no interior mais do que aqui. Então as pessoas estão cada uma na sua solidão. E solidão adoece, seja em qualquer idade. Solidão adoece. Então, que bom que a gente está aqui falando um pouco disso. De como a gente pode sair, caminhar numa praça, andar na praia. Gente, a praia tem todas as químicas necessárias. Caminha dentro d'água, na areia. Como tuas emoções ali, eu digo que é o fio terra. Você renova tuas energias. Contato com a natureza. O exercício físico é o melhor medicamento que existe para a saúde, não só física, como mental.
Porque ele vai te produzir, sabe, todas as endorfinas, noradrenalina, adrenalina que você precisa. Principalmente te dá a ocitocina, olha, te faz rir. Aí eu também brinco com meus pacientes, que ele fala, eu detesto ir para academia, eu não gosto. Faz o seguinte, você vai dizendo para você, eu não vou, vai calçando o tênis. Eu hoje eu não vou, vai botando a roupa. Eu hoje eu não vou, vai andando. Eu hoje eu não vou, você já está lá. Perfeito, Ana. A gente está precisando dessa motivação, né, professora? E também desse toque, desse olhar, né? Resgatar esse olhar e esse Isso. toque que está se Para si perdendo. mesmo. Isso, está se perdendo. Isso. Pequenos passos, um passo de cada vez, não precisa pressa. O autoconhecimento não cabe pressa. É um passo de cada vez para você, inclusive, aprender a reconhecer as suas vitórias, que muitas vezes você nega. Isso mesmo. É importante. Gente, eu vou pedir uma licença aqui. Meu celular está já descarregando. É rapidinho, eu só vou colocar aqui na tomada. Peraí, só um minutinho. Você concorda, Manuel? Concordo, professora. Que coisa linda a explicação. Sua fala foi muito rica, está sendo rica. Eu acredito que as pessoas elas precisam realmente ouvir, né, um pouco da verdade e dessa realidade que a gente precisa resgatar, do olhar, Isso. do toque, do não ter medo, porque é como você mesmo falou, né? A pandemia trouxe medos em excesso que foram fazendo com que as pessoas se afastassem umas das outras e foram se Isso. tornando muito individualistas. Então, assim, você percebe que quando há uma aproximação, há uma agressão. Muitos estão se agredindo nos trânsitos, se agredindo em Uhum. festas, em bares. E aí a gente percebe que a pandemia ela trouxe isso, né? Em vez dela unir, ela trouxe desunião, né? Desunião. E Isso. aí eles não conseguem mais ter esse toque, esse olhar e essa unidade, né? De viver essa unidade um com o outro. Parece que o outro é sempre um adversário, o outro é sempre uma ameaça, né? Então você precisa novamente se unir, né? Se unir. Eu acho que a gente, sua fala trouxe justamente isso, esse resgate da realidade da união, né? Do Claro ser que humano. a gente está no mundo de competitividade, mas a gente não precisa destruir um outro para vencer. Isso. E também é importante ressaltar, olha, tudo bem que hoje você não está bem. Acolhe tuas emoções. Mas se persistir, só vai, procura ajuda. Perfeito. Isso mesmo, professora. Ana, você falou um pouco do projeto Girassol, mas eu queria entender melhor o que é ele. Bom, o projeto Girassol, ele iniciou realmente como um projeto. Só que ele não tomou corpo e tomou. Né? Nem sempre a gente, infelizmente, principalmente quando se trata de saúde mental, a gente não encontra tanto apoio, principalmente governamental, para a gente colocar uma estrutura para atingir, atender melhor a nossa população daqui. Mas ele tomou corpo. Eu fui plantando sementinhas e fazendo contatos, porque eu sou dessas, eu chego, eu falo, eu pergunto, topa? E topo. É você tirar um pouco do seu tempo para atender da mesma forma. Quem pode pagar? Perfeito. Então, hoje,
Vamos dizer, eu digo que eu tenho tentáculos pelo Brasil inteiro. Isso é uma rede de apoio, mas é uma rede de apoio solidária. Que quando alguém chega pedindo ajuda, se ali você não puder, naquele mesmo instante você já entra em contato com alguém que vai acolher aquela pessoa, porque ela está gritando por ajuda. Isso é você também plantar a semente de voltar a ser humano, olhar para o outro. Que bom! A gente teve o privilégio de ter uma formação, mas a gente não pode fazer um viés apenas capitalista. A gente vai ser robô. E qual é o sentido disso? Você passa anos, não é, Manuel, na faculdade, aprendendo como conhecer o outro, como acolher esse outro, compreendendo como funciona o cérebro. Ali você está desenvolvendo como ser humano com outro humano. E porque também, eu digo que é o melhor retorno que existe. É você acolher quem pede ajuda, sem olhar a quem. Só vai, só faz um bem. Ai, professora, que lindo. E aí, deixo essa frase também para finalizar essa conversa tão leve da gente. Cuidar da vida, né? Da saúde mental. É um ato de respeito e coragem por si mesmo. Então, quem está assistindo, primeira forma de se respeitar, sem esperar a validação de ninguém, é você aprendendo a se amar. Ser verdadeiro não é para todo mundo, mas é humano, é essencial. Busca a tua essência, todo mundo tem, e ela é linda. Só acolhe. Valquíria, essa fala da professora lembrou muito Beto, que é justamente ele diz isso, né? Saber acolher, abraçar, né? Sem olhar para o defeito do outro, mas saber acolher o outro. Então a professora ela trouxe essa fala tão bonita, tão acolhedora e tão de abraço, né? Ela nos abraçou agora. Eu me senti abraçado. Cada frase dela é uma preciosidade, né? E ela traz essa frase agora para a gente, colocando a importância do alto amor, porque a gente só consegue acolher o outro quando a gente se ama. Isso está na fala Isso, dela, né? E o quanto é importante, né, a gente se amar. E se amar é se amar por inteiro, né? É com isso, as vulnerabilidades, né? É com as sombras, né? isso. E essa aí você traz também esse viés capitalista, né? Que a gente não tem que ter tanto esse viés. E isso é que gera essa competitividade, né? A gente sempre Muito. trabalha muito aqui, né? Eu e Manuel, assim, a gente não precisa, a gente está em um mundo capitalista, em um mundo que ainda existe essa competitividade, mas a gente não precisa ser assim. A gente pode ser colaborador. Então, deixa eu Isso. colaborar com o outro, É né? Tem para todos. A gente trabalha com a abundância universal aqui, Ana. Então, a gente acredita que o universo ele é abundante, que vai ter para todos e que a gente não precisa competir com quem está aqui do nosso lado. Eu posso colaborar e quando existe essa colaboração mútua, os dois chegam, né? Os dois vão, os dois chegam. E é isso que importa. E você traz isso aqui na sua fala, linda, preciosa, né? Que bom ter você aqui, Ana, com a gente hoje. Que Gratidão lindo. foi toda minha. Veio trazer a sua luz aqui para o chá e a gente está muito Eu feliz.
Eu agradeço a professora ter aceitado o convite, né? Quando eu fiz o convite, eu sabia da correria da vida dela, eu sabia que ela tem vários compromissos e ela se colocou, né, à disposição nesse horário para ficar com a gente nesse momento, nesse chá. Então, professora, só gratidão por você ter aceitado esse convite, por você estar conosco nesse chá, é, trazendo essa luz, né? Trazendo esse brilho que é você, encantando mais ainda esse chá, né? Então, é muita felicidade, é muita alegria lhe ter conosco. Só A agradeço, grati- viu? a gratidão é toda minha por me permitir, junto com vocês, plantar sementes. Que trabalho lindo vocês estão fazendo. Continuem, plantem sementes, porque eu tenho certeza elas vão germinar. Ai, que linda, professora. Você é linda. Muito obrigada. Linda. Emanuel me disse, Valquíria, ela é linda por fora e linda por dentro. E aí eu vi que era linda por fora quando eu vi a foto. Por dentro eu fui conhecendo quando fui falando com ela e também já sabia que era mesmo antes de entrar aqui na live. E aqui ela só traz mais ainda esse brilho dela. Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu Gratidão, também acho, Ana, como você disse no início, que seriam necessárias várias lives aqui, né, para você trazer o seu conhecimento rico aqui para a gente, né? uhum, E que ele possa realmente ser plantado, né, aqui é, em nossos corações. E eu tenho certeza, né? A gente não sabe o tempo de não, cada um tem seu tempo. Mas eu isso, concordo com você, nada se perde. não, não mesmo. Continuem plantando as sementes. A E gratidão é toda minha. você E eu estou à também. disposição. E o chá Quando está quiser. aqui sempre aberto para você, sempre, sempre, sempre. E você também continue plantando suas sementes, que são lindas e já deram flores maravilhosas e vão continuar dando. Gratidão, gratidão a Ana Gratidão. Catarina, né, que está aqui com a gente, a Manuel, né, que está ao meu lado nesse projeto. E gratidão a todos que nos acompanham, aqueles que estiveram aqui assistindo com a gente, aos que vão assistir ainda. Então, muito obrigada. Gratidão a todos. Gratidão, professora. E foi um prazer poder lhe ouvir, poder matar a saudade também, né? E essa fala enriquecedora que eu vou levar para a minha vida, eu vou levar para a clínica, eu vou levar para os meus atendimentos, porque eu aprendi muito. Hoje foi um dia de aprendizado. Que bom. Mais uma vez, a gratidão é toda minha. E parabéns mais uma vez. Obrigada. Então, até a próxima terça, né? Com mais um Chá com Prosperidade. Terça a gente também tem um convidado bem especial. Todos os nossos convidados são muito especiais, Ana. Muito, muito Eu tenho especiais. certeza. Obrigada, queridos. Um Gratidão. beijo grande. Beijo para todos.